eu sou a Alexandra Rezende e esse é mais um episódio do podcast Razões para Continuar. E hoje nós temos uma história de superação, fé e renascimento. Como é bom compartilhar histórias de milagres. E hoje eu quero apresentar para vocês uma convidada muito especial, mora no meu coração, tá? E eu fui muito grata que ela aceitou o nosso convite em compartilhar a história dela com a gente e apresento a vocês Camila Monteiro. Tudo bem? Tudo bem, Alexandra. Quais são as expectativas suas para esse momento? Nossa, com bastante expectativa. Meu coração tá em chamas por esse dia. Que bênção. A gente fica muito feliz de saber que você aceitou o nosso convite. É algo que realmente o Senhor já tinha sonhado com esse dia. Sim. Né? E eu sei porque sei que grandes coisas o Senhor vai fazer, para as pessoas que estão assistindo vão ser alcançadas. Amém. E é sobre isso. Mas vamos começar. Me conta, quem é a Camila hoje? Olha, a Camila de hoje é bem forte. Por tudo que eu passei, né? Por toda a minha história, minha trajetória, ter chego até aqui já é uma grande vitória, né? E eu sou uma mulher hoje bem realizada, graças a Deus. Estou no melhor lugar, na minha melhor fase. Que bênção. Conta pra gente, Camila, de uma forma resumida, né? O que a Camila tem para nos apresentar hoje em questão de trajetória? Da onde Camila veio, né? Se você quiser compartilhar a sua idade, quem realmente é a Camila que está se apresentando pra gente hoje? Eu sou da Praia Grande, né? Já moro aqui há 31 anos. Graças a Deus, amo minha cidade. Para mim é um privilégio morar aqui. Sou casada com o Rodrigo Diniz. Tenho um filho, né? O Bento, de 3 anos. Sou confeiteira também. Dona de casa, cuido da casa. Faço parte de alguns departamentos da minha igreja também. Sou cristã. Faço parte da equipe Únicas de mulheres da nossa igreja, Amor e Vida. Tem sido um privilégio, tem sido um trabalho bem legal. Grandes coisas o Senhor está fazendo. Coisa boa, né? Saber que você tem se entregado cada dia mais, Sim. né? Eu conhecendo você mais pessoalmente, sei disso, mas eu quero que a gente conte pro nosso público que está assistindo realmente o que é viver milagres. Né? E eu já choro porque a gente vive milagre todos os dias, né, Camila? E trazer você aqui é algo muito forte pra mim, porque eu vivi o seu milagre junto com você. Sim. A gente viveu a sua trajetória e hoje eu só louvo a Deus, porque Ele é bom, né? E Ele nos proporciona viver coisas grandes, né? A gente sabe que para viver o milagre, muitas vezes a gente enfrenta um deserto. Conta pra gente um pouco dessa trajetória. Então, vou contar do começo para que todos possam entender. Há 6, 7 anos atrás, mais ou menos, eu engravidei. E com 4, 5 meses de gestação, eu descobri uma pré-eclâmpsia. E pra gente foi bem, bem desafiador. Eu já estava há um tempo sentindo uns sintomas. Os sintomas, assim, eu tinha bastante inchaço, mas eu não tinha nenhum outro sintoma. Sim. Então, os médicos falavam, é só da gestação porque você tá inchada. E até que a Valentina, era uma menina, né, que eu tive, a Valentina, e ela não estava crescendo. E quando o médico me atendeu, ele falou, tá tudo bem com você. E eu não fiquei em paz com aquilo. Fui para casa, naquela mesma semana eu passei mal, fui para o hospital e eu constatou que estava minha pressão alta. Aí procurei um outro médico obstetra e ele falou para mim, Camila, eu acho que você está com uma pré-eclâmpsia, a gente precisa tratar isso. E aí foi quando ele pediu para que eu me pesasse e eu tava com peso muito maior do que eu deveria estar. E ele falou que isso era uma das causas da pré-eclâmpsia, né? Uhum. Que eu estava muito inchada. Sim. Aí eu fui imediatamente internada. Eu fiquei 1 mês no hospital para fazer acompanhamento mesmo, porque ainda estava muito cedo da Valentina nascer. Eu tava com 36 semanas e ela estava muito pequena. Por conta da pré-eclâmpsia, ela teve o crescimento dela restrito. Tardio, né? E aí ela não cresceu, ela não tomou, as vitaminas não passavam corretamente para ela da maneira que precisava, né? E com 37 semanas, exatamente quando eu completei 37 semanas, no hospital, o médico pediu para que eu fizesse uns exames. Eu fiz os exames e o médico falou para mim, pede pro seu esposo me procurar. E aí eu falei pro Rodrigo, olha, o doutor quer falar com você. E eu fiquei sabendo só isso depois, né, que eu já estava em casa. O Rodrigo falou, olha, amor, a gente vai fazer a cesárea hoje. Eu falei, tudo bem. Meu coração estava em paz. Eu imaginei que tinha acontecido nada, Sim. Por já estar no hospital 1 mês, né? Eu falei, vamos lá. E o médico falou pro Rodrigo, falou assim, olha,
é bem difícil o caso dela. Eu não sei nem o que fazer. Mas ela chegou no ponto mais crítico. Ela está com síndrome de HELP também, que é muito, muito perigoso. Que pode levar a mãe à morte. No caso, a pré-eclâmpsia já, mas a síndrome de HELP é pior ainda. E aí começou a entrar com um monte de medicação antes de eu fazer a cesárea. Fui pro centro cirúrgico, sorrindo, feliz da vida, porque eu falei, chegou meu momento, eu vou conhecer minha filha. Sim. Então você vai com expectativas, né? Sim. E quando, na sala de parto, o Rodrigo entrou logo no começo, que não é de costume eles fazerem isso, mas eles deixaram o Rodrigo entrar. E acho que por conta da situação e do caso. E aí o médico começou a cesárea, Valentina nasceu, ela chorou, berrou. E o médico falou assim, nossa, o primeiro prematuro que eu vejo chorar desse jeito. Porque geralmente eles não choram, eles ficam quietinhos, né? O Theo não chorou. Então. O Theo nasceu de 34 semanas e não chorou. Exato. Inclusive entrei em desespero, porque tudo que você espera que o teu filho faça quando nasce é dar aquele berro. E ele não chorou. E a Valentina, nossa, abriu o berreiro, chorou muito, assim. E aí o médico falou, mãe, tá tudo bem, a gente vai ter que levar ela pra UTI NEL. E já colocou ela num saquinho, tipo um saquinho térmico, transparente, né? E levou ela pra UTI NEL. E dali em diante, a gente precisou ter coração bem alinhado na palavra, porque cada dia era um dia, né? Sim. Difícil, que você tinha que... você ouvir diagnóstico e você entra numa UTI NEL, você vê aquele monte de bebezinho. Nossa. É uma cena, assim, que... Graças a Deus, hoje eu não sofro mais com isso, né? Mas era uma coisa que me pegava muito, assim, de ver... eles são tão pequenos, né? E passar por aquilo. E com 11 dias de vida, a Valentina faleceu. Eu fui receber o boletim médico dela e a médica falou pelo interfone, todas as mães esperem 1 minuto que a gente tá com uma intercorrência. Aí eu falei pro Rodrigo, eu falei assim, alguma coisa aconteceu com a Valentina. Eu já sabia que era ela. Aí ele falou assim, não, amor, fica calma que não é nada com ela, tá tudo bem. E minha pressão lá em cima, porque apesar de eu ter tirado, a Valentina nasceu, tirou a placenta, a pressão tende a diminuir. Sim. Por conta da pré-eclâmpsia, né? Mas a minha pressão continuou a subir, ao invés de diminuir. E aí a médica saiu e falou assim, pode ir embora as mães, que depois a gente chama, mas fica só a mãe da Valentina. Quando a gente entrou pra falar com a médica primeiro, a pediatra estava inteira suada. Ela falou assim, mãe, foi muito difícil, mas a Valentina teve, acho que, se eu não me engano, na primeira foi 6 paradas cardiorrespiratórias. Isso com 11 dias de vida? 11 dias de vida. Meu Deus. E aí ela falou, foi muito difícil, mas ela voltou. Ela não pode ter outra, porque senão ela não vai aguentar. Isso era 5 horas da tarde. Aí ela pegou e começou a contar a história dela. Ela falou assim, aí eu perguntei, falei assim, doutora, a senhora tem filho? Ela começou a contar a história dela, eu tenho um filho. Ela falou que o filho dela estava nas drogas. E a gente começou a evangelizar essa médica. Eu e o Rodrigo. Com a filha lá na UTI. A gente começou a evangelizar essa médica. Deus e as suas proporções. A gente começou a evangelizar a médica. E a gente orou, falou que o filho dela ia voltar pro Senhor. Que ela não ia passar por aquilo mais. Que ela falou que estava numa situação bem difícil com o filho. E a gente evangelizando o filho dela, porque a gente estava lá, mas o Senhor sempre tem mais, né? Então, sim, a gente não tá em nenhum lugar por acaso. Sim. Então, toda oportunidade que a gente tem, a gente fala a palavra. E a gente saiu de lá, quando foi 5 para meia-noite, o Espírito Santo me acordou. Eu tava deitada e o Espírito Santo falou assim para mim, tá tudo bem. Tem até algumas coisas que eu vou falar, que ninguém sabe, mas eu vou falar hoje. Tu quer fazer eu chorar, né, Camila? Não vou. O Espírito Santo falou pra mim, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E o Rodrigo abriu a porta e a médica apareceu. E eu falei, eu já sei, não precisa me contar. Que eu sabia que ela tinha falecido. Naquela hora, a gente não sabe a reação que a gente tem, né? Ou a gente chora, ou a gente esperneia. E naquele momento eu falei assim, Senhor, você é a minha força, eu sei que tá tudo bem. Se você falou que tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E eu fui lá até a UTI NEL, peguei a Valentina no colo. E na hora que eu peguei ela no colo, eu peguei e falei assim pro Senhor, tá tudo bem. Eu não vou ficar triste, eu vou seguir firme. Senhor, eu não sei como é que vai ser, mas você vai ter que me ajudar. Porque eu não vou ser aquela mãe amargurada, triste, que vai ficar culpando Deus por tudo. Eu vou ter que passar por isso. E o Senhor vai me ajudar. Eu não sei como é que vai ser.
Aí eu fiquei em silêncio e o Senhor me disse: minha filha, vai ficar tudo bem. O seu próximo filho será um menino. Meu Deus. Isso ninguém sabe, só meu marido sabe. E a gente passou aquilo. O nosso pastor foi até o hospital. E no momento que ele nos abraçou, que ele me abraçou quando ele me viu saindo do hospital, voltando antes de falar isso, antes de sair do hospital, os médicos não queriam me dar alta, por conta da pressão, que estava bem alta. E por conta da situação, ele falou: Camila, pode ser que você piore, né? Pode ser que isso traga... A pressão vai ficar mais alta ainda, porque você ainda está em risco. Sim. E eu falei para ele: doutor, eu vou enterrar minha filha. Você me liberando ou não, eu vou ter que sair daqui. E a enfermeira falou: doutor, libera ela. E eles me liberaram. Quando o pastor chegou, eu falei: pastor, a minha pressão ainda está muito alta. Eles não queriam me liberar. O pastor me abraçou e falou assim: minha filha, tá tudo bem. E ele me abraçou. Foi como se o próprio Deus estivesse abraçando. Quem conhece o pastor Gustavo vai saber. Era o próprio Deus me abraçando naquele momento. E a gente chegou em casa. Quando ele nos levou para casa, que ele veio acompanhando a gente, ele foi uma pessoa muito importante para nós, assim, naquele momento, né? A nossa igreja. E ele pegou e falou assim, ele começou a orar por mim. E ele orou pela minha pressão. Aí ele falou assim: agora mede a sua pressão pra gente ver como é que tá. A minha pressão tava 10/7. Não tinha chegado nenhum momento. Eu saí do hospital, minha pressão tava mais de 18, tava muito alta. E quando chegou em casa, a pressão já estava normalizada. E desde aquele dia, nunca mais a minha pressão subiu. Amém, amém. Então você vê a mão do Senhor em tudo, né? Em tudo. E a gente foi, enterrou a Valentina. A nossa igreja estava lá, nossos amigos. A gente pôde ver assim, um carinho, né, de todo mundo. E como é bom você ser igreja, porque você sabe que seus amigos vão estar ali, né? É seus irmãos em fé. E a gente sabe o que Deus tem feito grandes coisas ainda com a gente. E quando enterramos a Valentina, eu não me recordo muito, mas eu lembro que foi bem no começo da semana. E logo já tinha Unilife, e eu lembro que eu fui pra Unilife, que é a escola bíblica, né, que temos na nossa igreja. Eu lembro disso, eu falei: meu Deus, o que a Camila faz aqui? E todo mundo ali: não, ela precisa estar aqui. Sim, foi o refúgio que eu precisava. Eu falei: eu preciso estar na igreja, porque a minha força tá ali no Senhor, e eu sei que ali dentro ia ser o meu lugar de refúgio, né? Sim. E eu lembro que, acho que 2 dias depois eu já fui pra Unilife, na quinta eu já tava no culto, no domingo eu já tava na igreja de novo, e por aí foi. E a semana foi passando, os dias foram passando, né? E se eu falar assim: ah, você não sofreu? Sofri, acho que a gente, que é mãe, que a gente enterra um filho, a gente passa pelo luto, né? A gente tem esse momento, assim, que parece que o mundo vai se acabar. Eu não consigo nem imaginar, Camila. Eu acho não, eu tenho certeza, é uma dor tão grande que eu, como mãe, eu não consigo imaginar. E todas as vezes que vem pessoas que contam suas histórias sobre filhos, mexe muito comigo, porque eu falo assim: meu Deus, é uma mãe. Mãe tem que ser sagrada, não podia passar por isso. Mas querendo ou não, a gente passa, né? E que bom que a gente tem Jesus. Sim, porque foi bem difícil, assim, acho que os primeiros meses, assim, eu não falo assim que foi a mão do Senhor, porque eu falava, quando eu queria ficar triste, quando eu pensava que eu ia ficar triste, eu começava a adorar o Senhor. Eu falava: pai, a gente tem um combinado, não vamos esquecer. Eu tenho um combinado com você, não esquece. Eu não vou ficar triste, eu não vou murmurar. E eu nunca saiu da minha boca, Lê, nunca. Porque Deus fez isso, porque Deus é culpado. Tem até um versículo que o Senhor me deu até no hospital, que fala em Isaías 46:10. Não, desculpa, é Romanos 8:38. E eu estou convencido de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá ao futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus. E isso eu carregava comigo. Eu falava: pai, nada vai me separar de você, do seu amor. Eu tinha essa convicção em mim. Nada, pode acontecer o que for, eu vou continuar te amando. E era visível, né, Camila? A gente percebia isso, né? E a gente falando no modo bem natural mesmo, a gente ouvia as pessoas falando: nossa, mas parece que ela nem tá sofrendo. Sim, eu ouvi muito isso. Porque as pessoas esperam que uma mãe que perde um filho, ela viva triste, de luto. E não é que não possa, infelizmente, isso, né, é o natural que aconteça. Mas teve uma convidada nossa que ela falou algo, que quando ela recebeu o diagnóstico da filha dela de câncer, uma menina, uma bebê de 3 meses, né? E ela fala que o Espírito Santo falou pra ela uma nota. Falou assim: eu quero vestes de louvor.
Como é que você vai louvar em meio ao caos? Mas é isso que o Senhor espera de nós, que em meio ao caos a gente entenda que a nossa confiança e dependência é nele. Né? Então, ela veio aqui, contou pra gente o testemunho da Lara, e ela falava, Lê, toda vez que a pressão aumentava, o Senhor falava, eu quero vestes de louvor. Eu quero vestes de louvor. E ela louvava. E realmente o louvor, ele vai desbrandando, né? Vai abrindo os caminhos para realmente as coisas acontecerem. É isso. E a gente permaneceu nisso, né? Eu sempre falava, não deu tempo para ficar triste. Eu falo isso até hoje. Não tenho tempo para ficar doente, não tenho tempo para nada. Vamos embora, vamos seguir. Porque eu sabia a minha identidade, eu sabia quem eu era em Deus. Sim. Então, Deus me fez forte. Então, eu falei, a maneira que a gente reage no meio das adversidades, que vai mostrar quem nós somos de verdade. E mostra a nossa fé em Deus, né? Então, naquele momento, eu falei assim, a minha fé não tá no natural, não tá nos homens, não tá nos médicos, mas tá no Senhor. E eu sei que eu vou passar por isso. E eu vou passar de cabeça erguida, não vou me prostrar para aquilo que o diabo tentou colocar na minha mente, de que eu tinha perdido uma filha, que eu tinha uma cicatriz à toa, né? A gente... passou assim momentos, o diabo tenta nos pressionar, mas cada vez que ele me pressionava, eu pressionava mais. Cada vez que ele me pressionava, eu orava, eu louvava, falava, Senhor, obrigada porque o Senhor é bom, obrigada porque eu sei que o meu momento de ser mãe, não que eu não tenha sido com ela, mas eu vou criar o meu filho, eu vou poder ter esse momento com ele. Então foi assim, a Valentina ela chegou assim, 11 dias que ela esteve aqui, eu me tornei mãe, uniu a família, né? Eu e meu esposo ficamos mais fortes. Não saímos derrotados disso, porque a gente não sai derrotado de nada. Sim. A gente é mais do que vitoriosos, então para mim isso já basta. Sim. Então a gente decidiu que a gente não ia se entregar para a tristeza, não ia se entregar para o luto, para a morte. A gente queria viver, a gente queria curtir, né? Então a gente tinha acabado de casar, eu e o Rodrigo, então a gente decidimos, né? Vamos viver, vamos curtir o que Deus tem para nós, vamos viver o propósito do Senhor até o segundo filho, né? Amém, amém. Eu vou dar uma pausa aqui com a Camila pra gente se recompor, pra te falar que você que tá em busca de mudar o seu sorriso, de realmente dar aquela repaginada no seu cartão de visita, faço votos que você acompanhe a nossa patrocinadora, a doutora Karine Lipari. Ela é implantodontista, cirurgiã também, ela vai te dar todo o suporte que você precisa para deixar o seu sorriso cada dia mais lindo. E para você também que, assim como eu, ama receber pessoas, reunir amigos, bater aquele papo com as amigas, mas também quer dar o melhor para ela e oferecer, eu te convido a conhecer a Sabor e Delícia. Gente, ela é especialista em buffet completo, todos os tipos de coquetel que você precisa para sua festa, ela tá disponível para você também. Então faço votos que vocês sigam eles na rede social, eles têm nos abençoado e contribuído para que esse programa não termine, para que esse programa continue avançando e alcançando mais vidas, assim como o testemunho da Camila também. Camila, conta pra mim, eu sei que não foi fácil, nunca vai ser, né? A jornada com Cristo, a jornada realmente de superação é algo que a gente precisa se posicionar e querer fazer, né? Mas conta pra mim, como foi receber a notícia de uma nova gestação? Então, Ale, foi um milagre, né? Eu vou contar, mas quando... Acho que um ano depois que eu perdi a Valentina, eu fiz plano de engravidar novamente. E nesse meio tempo, eu fui fazer alguns exames. E um dos exames, eu fui fazer, na verdade, um exame cardiológico. Porque eu acabei descobrindo uma cardiopatia. E nesse exame, o médico constatou que tinha uma massa perto do útero. Sim. E ele falou, Camila, a gente precisa investigar para ver o que é. E aí, quando eu olhei os exames de sangue, tava tudo exame cancerígeno. E aqui o gelo, eu falei, pronto. Eu falei, Senhor, mais um. Eu falei, mais uma coisa, Senhor, não é possível. Aí eu falei, então vamos lá, né? Fiz os exames. Nas imagens apareceu que era um teratoma. E ele aparece como tumor benigno, né? Sim. Que é um teratoma maduro. Uhum. Ele tem cabelo, tem dente, é uma coisa horrorosa. É horrorosa, é um monstro. É um monstro, gente. Esse teratoma é terrível. Aí o médico falou, Camila, uma cirurgia muito simples. É 1h30 de cirurgia. A gente faz retira, né? Remove o teratoma e você segue a vida e vai estar tudo certo. O teratoma tá pequeno, pela imagem, né? Não parece que ele tá grande. Fui fazer a cirurgia bem na semana, assim, de pandemia, que estavam para fechar o hospital. Então foi bem corrido, assim, bem aquela loucura de fazer a cirurgia rápido. A gente fez a cirurgia.
Quando entrou no centro cirúrgico, o médico falou pra minha sogra, depois que eu fiquei sabendo, né? Ele falou pra minha sogra que a cirurgia que era pra ter sido 1h30, durou quase 6 horas. O teratoma estava muito maior do que ele tinha visto em ultrassom, porque ele tava, uma parte dele estava por trás de outros, e na verdade ele alastrou e pegou outros órgãos. Nisso eu perdi o ovário esquerdo e estava colado também um pedaço no intestino. Para não tirar o intestino, ele começou a fazer uma limpagem. Então Sim. ele teve que fazer com mais cautela para não trazer nenhum dano, né, para minha saúde. E o médico falou: olha, Camila, tá tudo bem, você ainda tem o ovário direito, você ainda vai conseguir engravidar. Eu falei: doutor, se você tá falando, tá tudo certo. Fui pra casa, me recuperei. Acho que uns 6 meses depois, eu falei: acho que chegou o momento, vamos tentar engravidar. Até que eu comecei a fazer os exames e acho que eu fui por 1 ano tentando engravidar e nada. E aquela aprovação, né, gente, que É porque o processo processo também é que faz a gente amadurecer e crescer. Porque é muito fácil você falar do milagre, mas as pessoas não lembram o processo. O processo, é muito longo. Aí a gente, desafiador, tentando todo mês e nada. Até que o médico pediu 2 exames específicos e eu fui fazer. E a médica falou pra mim assim na sala de ultrassom. A primeira vez ela disse: o seu ovário direito, ele não funciona como deveria, mas vamos estimular para ver o que acontece. Fui no mês seguinte, estimulamos, e ela disse para mim assim, com laudo na mão: Camila, é impossível, você não tem como engravidar. Não tem, você não tem como engravidar de maneira natural, isso não vai acontecer. Já pode vir falar com o seu médico, você pode tentar uma FIV. Aí eu olhei para ela e falei assim: doutora, eu vou engravidar e eu vou voltar aqui com meu filho. Ela falou assim: que bom que você tem fé. E eu saí. Naquela mesma semana a gente estava tendo uma conferência na nossa igreja e eu estava orando pela conferência e tem um louvor que chama Farás Outra Vez, que uma parte dele fala que a espera terminará. A espera terminará, o milagre vai chegar, uma coisa assim do louvor. E aí o Senhor falou pra mim, nessa hora que esse louvor tava ministrando, o Senhor falou pra mim: você está grávida. Aí eu falei assim: tô nada, imagina. Eu tinha naquela semana recebido o diagnóstico. Eu tô rindo porque eu achei que só eu que falava assim com o Espírito Santo. Não, eu falo, gente, eu tenho um jeito peculiar, assim, de falar com o Espírito Santo, que esse Deus vai expulsar do céu qualquer hora. A hora que você subir, ela assim: não, pode descer que você deu muito trabalho. Aí eu falei assim: não, eu tô não. Ele você tá grávida? Eu falei: não tô, gente, acabei de receber um relatório que não podia engravidar. Já tinha feito vários exames, né? Aí passou aquilo, né? No dia seguinte, meu marido foi me chamar, que ele tava indo trabalhar. Quando ele chegou perto de mim, eu tinha uma pincher e ela avançou nele. Aí ele falou assim: Camila do céu, você tá grávida. Eu falei: por quê? Ele falou assim: porque a cachorra avançou em mim, ela nunca fez isso. Aí eu falei assim: pronto, precisou Deus usar a cachorra. Porque eu não tinha falado pro Rodrigo, não tinha falado pra ele o que Deus tinha me falado. Porque eu falei assim: deve ser coisa da minha cabeça. Porque a gente fica tanto querendo engravidar que a gente fala assim: é coisa da cabeça. Porque gente, 1 ano tentando. Aí tá. Aí ele falou assim: vai fazer um teste de gravidez. Eu falei: não vou fazer. E naquele dia eu tava fazendo um bolo de aniversário. Era o bolo de pasta americana, dá trabalho o bolo de pasta americana. Aí eu peguei e falei assim: meu Deus. Aí tô lá fazendo o bolo, elaborando, fazendo a decoração. O Espírito Santo falou assim pra mim: faça o teste de gravidez, você está grávida. Eu falei assim: eu não vou fazer porque eu não estou. Olha o aplicativo. Eu falei: não vou olhar. Quando eu fui olhar o aplicativo, já fazia assim, muitos dias. Tu deixa de ser desobediente. Muitos dias que tava assim, já, né? Não aconteceu. Eu falei: gente. Aí no aplicativo, possibilidade de estar grávida apareceu. Aí eu assim: gente, será? Aí eu falei: não custa nada, né? Mas eu fui resmungando daqui até a farmácia, da minha casa até a farmácia, que era na rua. Eu falei: eu vou gastar dinheiro à toa, não sei pra que eu vou comprar esse teste. Aí fui, comprei o teste, cheguei em casa, fiz o teste. Aí deu positivo, né? Aí eu peguei o teste. Tinha nem como ter dúvidas, mas você falou tudo que não vi. Aí quando deu positivo, eu falei assim: bicho, o exame deu errado. Eu falei, porque eu tava tão já naquele negócio de vir de vários meses, você tentar e nada dá certo. Eu falei assim: acho que deu errado, eu vou tentar fazer outra. Aí eu peguei e fiz outra, deu positivo de novo. Aí eu liguei pro meu marido tremendo. Eu falei assim: eu acho que eu tô grávida. Ele: eu sabia que você tava. Eu tinha certeza quando eu saí de casa que você tava grávida.
Aí eu falei assim, Rodrigo, mas será que não deu errado? Ele falou assim, sim, Camila, com certeza. Deu errado, super errado. Você fez o xixi lá e deu super errado. Você na sua cabeça que você não tá grávida. Eu falei assim, Rodrigo, não é possível. Como que eu posso estar grávida? Mas a médica falou, aí ele, e agora desde quando que você tá na expectativa da médica? Aí eu falei, entendi. Aí aquele dia, eu liguei pra uma amiga minha, que ela é amiga irmã, que é uma das nossas pastoras na igreja, a pastora Natália. E eu liguei pra ela e falei assim, pastora, mandei uma foto do teste. Aí ela me ligou, eu não acredito. E aí ela falou, vamos fazer o teste, o exame de sangue. E aí eu peguei e falei, vamos fazer. E quando a gente fez o exame, deu positivo. E aí foi assim, um chororô. Não, foi uma festa. Foi quando uma a gente festa. soube também, misericórdia. Eu não aguentei esperar guardar pra mim, né? Eu tive que sair contando pra todo mundo. Então foi uma festa. Era a gravidez mais esperada. A gente sabia que ia acontecer, mesmo com o relatório médico falando que não, a gente falava, não, vai acontecer. Camila vai engravidar. Em nenhum momento, Ale, esse 1 ano que eu tentava engravidar, nenhum momento eu murmurava, assim, eu ficava com muita expectativa. E sempre que eu ia orar, eu falava assim, pai, obrigada, porque eu sei que eu já tô gerando. E naquele momento eu tava gerando meu milagre, eu tinha certeza disso. E a minha fé tinha que estar totalmente no Senhor, porque eu fiz muitos exames. E foram muitos diagnósticos que eu recebi. Não foi só um, foram vários. Até da parte cardiológica, o médico falou que era bem arriscado. Ele falou, Camila, a chance de você engravidar e ter outra pré-eclâmpsia é muito grande. Até que quando eu engravidei, que eu cheguei no médico que me acompanha hoje, eu falei, doutor, eu tô grávida. E foi o que me internou. Quando eu voltei pra ele, ele falou assim, eu tinha certeza que você tinha morrido naquele dia. Eu não tinha dúvidas que você ia voltar. Eu tinha muitas dúvidas se você voltaria, porque você estava muito grave. Você era uma paciente muito grave. Mas que bom que você tá aqui. Agora a gente vai cuidar desse bebê. E cuidar de você, né? E aí a gente fez os exames. A minha gestação foi muito tranquila. Eu não tive pressão alta. Eu não tive inchaço. Eu não tive absolutamente nada. E aí você vê uma gestação que você teve anterior. Pré-eclâmpsia, síndrome de HELP, turbulências, porque foi bem desafiador. Por uma gestação, a própria mão do você vê a própria mão do Senhor nisso, né? Porque a gente fala, meu Deus do céu, é você que fez. Porque nos olhos do médico, no natural, tinha muita chance de dar muito ruim, muito errado. Mas a gente confessa a palavra, a gente tem fé. E a gente sabe que a fé move montanhas. Então assim, eu tava lá, meu Deus, eu vou gerar meu filho. E eu sempre orava, me relacionando a homem, né, menino, sempre falava. Até porque Deus tinha te falado, né? Deus já tinha me falado, mas todo mundo desacreditava de mim. Gente, meu marido firme e forte, é uma menina. Eu falei assim, é um menino. Você apavora que é menino. Fiz sexagem fetal, fizemos o chá revelação e era menino, né, lógico. Meu Bento. E aí ele falou, meu Deus, eu não acredito, é o Bento. E o Bento nasceu com 38 semanas, nasceu super bem. O médico, quando ele foi fazer a cesárea, ele falou pra mim, olha, vamos cuidar dela, porque o Bento é o nosso milagre. Então, o médico falava pra ele, doutor, você vai ter que crer comigo. Vai ter que crer, você crendo ou não, você vai ter que crer. Eu não quero nem saber, você vai crer comigo que essa gestação vai dar tudo bem. A gente foi fazer os exames que precisava fazer, mas tá tudo certo. O Senhor tá cuidando, que se o Senhor me deu essa promessa, eu tinha certeza que ele ia cumprir. Amém. Então, esse tempo de um ano, assim, foi bem desafiador. Mas eu tinha uma certeza no meu coração que eu ia gerar meu filho, porque o Senhor já havia me falado. Amém. Então, você andar em obediência, né, Camila? Quando você obedece os comandos que Deus te dá. E não só para quem é cristão, mas eu creio que o mundo aí fora fala muito do sexto sentido, né? Sim. Mas se você realmente se ouvir realmente as instruções que tem para você vive milagres. Porque aquilo que você falou no início, se você tivesse se entregado e falado assim, não, agora eu vou ver o luto, minha filha morreu. Não que você não pudesse ter esse direito, mas se você realmente tivesse ido para esse lugar, talvez você não tivesse tido Bento ainda. Exato. Talvez você tivesse numa vida amargurada. Sim. Nossa, Deus levou minha filha, Deus fez isso. Porque, infelizmente, o natural é isso que acontece, né? A gente automaticamente abre a boca e fala, né, coisas, é o que o mundo fala. Eu lembro que quando falava assim, nossa, nem parece que ela perdeu uma filha. Eu falava, gente, mas vocês querem que ela faça o quê? Que ela fique chorando? As pessoas... Você tem que louvar a Deus que ela tá reagindo e glorificando a Deus por isso. Sim. Entendeu? É igual quando você engravidou novamente. Quantas pessoas... Eu creio que chegou isso pra você. Sim. Quantas pessoas falaram assim, nossa, mas será que você vai conseguir lidar com o Bento sabendo que você perdeu a Valentina? Sim. Não é verdade? Muito. As pessoas meio que acham que um filho vai curar o outro e não funciona assim. Não, cada um tem a sua história. Tem a sua história. E é engraçado que quando
eu engravidei do Bento, eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Porque eu falei assim, eu não quero jamais esquecer a Valentina, assim, eu não deixei de ser mãe dela. Sim. É como se o Bento é o segundo filho, e eu falo isso pra todo mundo, e às vezes as pessoas perguntam, é o seu segundo filho ou é o primeiro? Eu, não, é o segundo, e a primeira? Aí eu fico assim pensando, eu falei, meu Deus, e agora? Se eu falar que eu já tive uma e ela faleceu, vai quebrar o clima, né? Aí eu falo assim, tá com o Senhor. E já saiu andando, não dou muita audiência, mas as pessoas, elas vinham e falavam, nossa, mas nem parece que você tá sofrendo. Quer o número do meu psicólogo? É isso. E eu, não, meu psicólogo é o Espírito Santo, tá tudo certo. É isso. Mas a gente não pode realmente se entregar, porque senão a gente impede o agir do Senhor nas nossas vidas, né? Quando a gente se entrega pra uma situação, não quero mais viver, não quero mais desse jeito, perdi minha filha, então pra mim já deu, não quero mais. A gente se entrega pra aquilo, então o Senhor fala assim, mas como que eu vou fazer? Como que eu posso operar algo se você não permite, né? Sim. Então, a gente decidiu abrir o coração pro Senhor e viver a palavra, e a gente se entregou pro Senhor de verdade. E tem sido assim todos os dias. O Bento é o nosso milagre. Ele é o filho do riso, né? Ele é a nossa alegria diária. É isso mesmo. Ele é a nossa bênção. Ai, que coisa linda, né? Vou dar uma pausa para te falar sobre o Estúdio Ana Sabino, que também é uma das nossas patrocinadoras. Faço votos que vocês sigam elas na rede social também. Ana Sabino, ela é especialista na saúde da mulher, então ela tá preparada para te dar todo o auxílio que você precisa na sua jornada de emagrecimento, de saúde física e tudo mais, tá bom? E mostro pra você também, vocês estão vendo que eu tô aqui toda equipada com essa camiseta lá da Paradox. Gente, a Paradox, ela é especialista em camisetas personalizadas. Ela é uma camiseta que você carrega a propósito, né? E leva a palavra também. E fora que é grande estilo, né? Não sei você, mas eu tô me achando com essa camiseta nova. Então faço os votos também que vocês sigam eles na rede social, acompanhem eles. Lembrando que se você entrar lá no Instagram deles, fizer um pedido pelo Instagram deles e falar que veio aqui no Razões, você tem desconto. Então não esquece. Fala que vai aqui no Razões, tá bom? E sigam a gente nas redes sociais também, Razões, né? O podcast Razões para Continuar está no Instagram, no YouTube. Se inscrevam e nos ajude a continuar compartilhando história de superação. Tá bom? Camila, eu sei que você é uma confeiteira de mão cheia, né? Os seus doces, seus bolos, é muito bem recomendado, né? E eu sei também que a confeitaria veio também como um suspiro do Senhor pra você, né? E eu falo assim, que Deus, literalmente, ele usa coisas pra nos acalmar, nos fazer ter temperança, né? Nos fazer ter paciência. Então eu sei que a confeitaria veio pra você como isso. Mas me conta, e já vende o seu peixe, tá bom? Fala pra gente também qual a sua rede social. O que a confeitaria trouxe para você nesse período? A confeitaria foi o próprio Deus, né? Porque quando eu comecei, estava na pandemia. Acho que bem no auge, assim, que todo mundo fechou tudo, fechou o hospital, foi aquele caos, né? Então, o Senhor falou para mim, eu tava em casa, eu sempre fiz um bolo de chocolate, de cenoura, e eu levei pra Natália, que é uma amiga minha, levei pro filho dela, o Benny. E ela falou assim, cara, você consegue fazer um bolo de aniversário para cantar parabéns? Porque tava bem na pandemia, então não tinha para onde pedir, né? Sim. As empresas estavam muito assim, sem saber ainda como fazer, lidar, por ser alimento, né? E eu falei, eu posso tentar. E aí eu falei, nossa, e agora? Como é que eu vou fazer esse bolo, né? Fiz um bolo de Kit Kat. Entreguei para ela, ficou lindo o bolo. Lindo, lindo o bolo. Pelo primeiro bolo que eu fiz de aniversário, ficou muito lindo. Foi do tema do Homem-Aranha, eu nunca esqueço. Esse bolo pra mim foi um marco pra mim. Então, eu fiz sem experiência nenhuma, porque eu nunca tinha feito, né? Então foi sem experiência nenhuma mesmo. É o próprio Espírito Santo me guiando. E aí, quando eu entreguei esse bolo pra ela, ela postou. Eu tive muita venda de bolo naquela época, muita mesmo. Foi os 3 primeiros meses, que foi de época de pandemia, que tava tudo fechado. Eu vendi muito, muito, muito. Porque as pessoas me procuravam pedindo bolo. E aí eu falava, Senhor, como é que eu vou aceitar isso? Eu não sei fazer bolo, como é que eu vou fazer? E aí eu começava a olhar a receita e nada vinha. Eu falei, Senhor, me ajuda. Então tinha momentos que eu ia fazer um bolo e eu não sabia como fazer a decoração. Eu falava, Espírito Santo, agora você vai ter que me ajudar. E o Espírito Santo sempre falava, faz assim. Agora cobre desse jeito. Não, agora tira isso daqui porque não vai dar certo. E era sempre assim. Eu sempre tive essa conexão com o Espírito Santo, porque... E com o Senhor, né? Essa intimidade com o Senhor, isso é bem palpável comigo. Você saber que você tem um Deus que vai fazer tudo por você. Então, você sabe a confiança que você tem. Então, eu comecei na confeitaria assim na pandemia. Um ano depois, eu fiz um curso de confeitaria.
e eu comecei a fazer sobremesa. Todas as minhas sobremesas hoje, todas elas foram receitas que eu criei. E eu costumo dizer, às vezes algumas pessoas me pedem a receita e eu falo assim, hora que o Senhor te dá. Porque o Espírito Santo me deu todas as receitas. Todas as receitas que eu fiz hoje, inclusive teve uma torta de pistache que eu fiz o mês passado, que eu precisava entregar uma sobremesa de pistache. E eu falei assim, eu nunca fiz, e agora? E tudo que eu olhava era meio esquisito, eu falei, não queria isso, não era isso que eu queria ainda. Aí eu comecei a orar na cozinha, comecei a orar e eu falei, Senhor, me ajuda. Agora é a hora, preciso de você. E o Senhor falou pra mim, usa tanto gramas de chocolate branco, tantas gramas de creme de leite. Isso é muito real, porque isso aconteceu. Sim. Eu fiz exatamente do jeito que o Espírito Santo foi falando. Quando aquela torta ficou pronta, eu falei assim, meu Deus, isso aqui tem muita coisa, isso aqui não vai dar certo. Deve ter ficado horrível. Aí eu montei a tortinha, ficou a coisa mais lindinha, né? Aí chegou a hora de sobremesa, de provar a sobremesa. Aí eu provei em casa, aí eu falei, nossa, ficou bom. Aí meu marido provou, ele, meu Deus do céu, ficou muito bom. E aí quando eu levei pra igreja que eu ia apresentar essa sobremesa lá, algumas pessoas provaram e elas vieram falar assim pra mim, Camila do céu, como é que você fez essa sobremesa? Porque ficou perfeita. Aí eu falei assim, eu não sei não. O Espírito Santo que falou, e ele vai ter que me lembrar porque eu nem anotei a receita, eu só fui fazendo. Aí depois eu lembrei a receita, graças a Deus, eu lembrei e eu falo que tudo que eu fiz e que eu faço hoje eu trabalho com a confeitaria, servindo ao Senhor mesmo. Sim. Porque eu falo que eu tô... é só um bolo. É servindo alguém, abençoando alguém, né? Já aconteceu várias vezes de eu estar em casa fazendo um bolo e o Senhor falou assim pra mim, faz esse bolo aqui que você vai presentear uma pessoa. Ou faz essa sobremesa que você vai levar pra aquela pessoa. E eu levar e a pessoa falar assim, nossa, eu acabei de pedir essa sobremesa e você trouxe. Aconteceu várias vezes. Então você estar disponível mesmo pro Senhor, né? E é muito... poderoso ver o que o Senhor faz comigo na parte da confeitaria. E qual é a sua rede social disso? A minha rede social dos bolos é Camila Monteiro Bolos. Isso, então sigam ela lá na rede social, tá bom? E experimentem, que é uma delícia, realmente. É real. Camila, a gente tá nos minutos finais, infelizmente. Eu queria muito poder ficar aqui horas te ouvindo, é muito bom. Mas eu quero também que você seja muito... que você realmente seja... intencional agora e fale para aquela mãe que perdeu seu filho, fale para aquela mulher que talvez perdeu a fé, fale para aquela pessoa que tá à beira realmente do precipício e fale assim, não tem mais jeito, eu não tenho mais o que fazer, entendeu? E conta pra gente, fala para essa pessoa qual é a opção que ela tem de não desistir. Eu vou ler um versículo que o Senhor me falou quando eu estava em casa, que está em Isaías 46:10. Só eu posso lhes anunciar, desde já, o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. E o Senhor me deu esse versículo e falou para mim, Deus que estabelece o tempo, e eu só confiei no tempo dele. E ele estava gerando o meu milagre. E como eu confiei no tempo do Senhor, você pode confiar também. Há um tempo, um propósito de Deus para tudo. E eu sei que o Senhor vai fazer, basta você confiar e crer, porque grandes coisas o Senhor está fazendo, né? Ou a gente não pode desanimar, por mais que as pressões venham, quando mais a pressão vir, a gente ora, a gente declara, o Senhor vai fazer, vai acontecer, porque eu creio que vai fazer. E ele fez, né? Eu sou a prova viva disso. A Alexandra conhece meu filho. Lindo, gente. O Bento é um... meu não posso chegar perto, senão obelisco. Só tinha que obelisco. Ele ele é maravilhoso, então eu sou a prova viva que Deus faz milagres. E não sei se ela vai gostar disso que eu vou falar, mas eu tô crendo. Pro segundo, eu também creio, gente. Pro terceiro. Pro terceiro, e creio junto comigo, porque eu tô crendo também. Eu tô louca pra ver ela buchuda de novo. Eu também. Deus fez uma vez, faz de novo. Isso mesmo. Né? E é isso. Obrigada, viu, Camila, por ter aceitado o convite. Obrigada por ter compartilhado com a gente sua história. Sei que pessoas serão alcançadas, tá bom? Amém. Você que tá nos assistindo, siga-nos na rede social, manda esse vídeo pra alguém que realmente precisa saber que desistir não é uma opção, que independente do caos que você viva, se manter firme em fé faz você viver milagres, tá bom? Então, obrigada, Camila, e até a próxima. Até.